Meus amados ouvintes, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mário, professor da escola ITEC. E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, na mensagem deste livro. Estamos aqui no 15º livro do curso básico de teologia, Eclesiologia. O que é eclesiologia? Doutrina da igreja. Eu quero falar hoje uma pequena parte aqui da doutrina da igreja. Quero falar da origem da igreja. A origem da igreja diz assim: a etimologia da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, literalmente significa igreja, chamado para fora. Na Grécia Antiga identificava uma assembleia. Então, em que o aruato convocava as pessoas para uma reunião. Quer dizer, igreja na religião é isso. Eu quero falar aqui para você a origem da igreja, mas a igreja de Cristo. A igreja que eu estou falando aqui hoje é a igreja fundada e edificada no corpo de Cristo. Não tem nada a ver com religião. Eclesiologia. Isso foi confirmado pela primeira vez quando Jesus andava com os seus 12 discípulos, ou aluno, ou colegiado. Aqueles homens estavam aprendendo. Olha que coisa importante, o que é. A igreja que simboliza Cristo não é uma religião. A igreja que simboliza Cristo é aquela igreja onde Jesus um dia interrogou a multidão, procurando quem era ele, e ninguém acertou. Alguns falavam, tu é Elias, outros falavam que era Jeremias, outros falavam que era um dos profetas antigos. E Jesus, sabendo que eles não iam falar quem era ele volta e vira para a sua retaguarda. E na sua retaguarda ele procura. Aí ele estende a mão e fala, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, audacioso, o que é audácia? É confiança. Pedro se destaca na frente e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, aquilo moveu de uma tal maneira o coração de Jesus, que ele ficou surpreendido, que pela primeira vez alguém na terra revela quem é Jesus. Olha que ele fez uma pergunta para a multidão. E aí Jesus eu também vou falar quem tu és perante toda essa multidão, Pedro. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora muitos entendem assim, o que é que Jesus estava falando? Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra? A pedra que Pedro acabou de revelar. Edificarei a minha igreja. Quer dizer, é ele. Olha, bem entendido. Não existe edificação com sustentabilidade, com sustentação fora de um fundamento. Então eu quero falar para você que esta obra que Jesus veio fazer, a pedra principal do fundamento é ele. E a estrutura foi feita na palavra dele através dos apóstolos. Mas o Senhor ensinou. Não foi dentro de 3 horas. O Senhor ensinou, não foi dentro de 3 semanas.
O Senhor ensinou, não foi dentro de 3 meses, o Senhor ensinou dentro de 3 anos. Então, olha só, que eu quero que você entenda. Para exercer ministério terreno, porque tem 2 vidas aqui na terra. Na vida da imagem e da semelhança de Deus, tem 2 vidas. Vida física e a vida espiritual. E a vida física é o corpo físico tirado do pó da terra. Aí tem a vida espiritual, que foi gerada através do sopro. Vida espiritual nada mais é do que um sopro que Deus fez no homem e gerou dentro do homem um espírito próprio. De onde veio aquele espírito? Do sopro de Deus. Então, a origem da igreja começa aí. Aí, nós temos aqui a igreja em 3 partes. Um projeto tríplice. A multissabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, ele apresenta aqui para nós, através da teologia bíblica, porque a teologia, antigamente, eu pensava que era coisa do diabo, né? Teologia é para te levar a nenhum conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Sem teologia, você pode estudar medicina, você pode estudar engenharia, você pode estudar direito, você pode estudar o que você quiser. Você não vai ter conhecimento bíblico. Agora, quando você começar a estudar teologia, você começa a adquirir conhecimento o que é os projetos e as revelações de Deus. Porque Deus aparece à humanidade com 3 governos. Olha o número 3. É um mistério. E aí começa aqui na multiforme de Deus, ele falando assim, ó. A tríplice divisão da raça humana. Como é que é essa tríplice divisão? É classificando 3 características. Primeiro, judeu. Segundo, gentio. Terceiro, igreja. O que é isso? Judeu, corpo físico. Terra, geograficamente. Nação. Gentio, pessoas que não têm Deus na vida. Igreja, simboliza Jesus Cristo. É de Deus. Não a igreja. Quando Jesus chegou da terra, que ele nasceu lá em Israel, precisamente no estado da Judéia. Nasceu na Judéia. Quando Jesus nasce, aquela nação já era dividida. Dividida em quem? Dividida pela própria descendência de Abraão. Então, olha só. Judeu. Jesus era judeu? Sim. Então, o nosso Salvador é judeu. Olha, judeu, gentil e igreja de Deus. Diante de Deus, a humanidade, todos se constitui desses 3 grandes grupos, de todos da terra, tá vendo? Então, letra A, primeira parte. Letra A, judeu. Quem são os judeus? São um povo descendente de quem? De Abraão, porque a nação de Israel é a única nação, olha aqui, hoje nós temos na ONU, que é o maior órgão social do mundo, é a ONU. Ela tem acoplada, associada àquele grupo, 193 nações. Israel está no meio. Se tirar Israel, fica só 192.
193, estou falando aqui de numerologia. 193 nações, e ainda tem nação para entrar. E eu quero falar para você, ó, dentro de uma legalidade mundial, de sociedade mundial legalizada pela ONU, nós somos 193 nações. E dessas 193 nações, só existe uma nação prometida. Qual é? Israel. E as demais? As demais é da promessa. Deus aparece na 10ª geração, depois do dilúvio, e escolhe Abraão. Aparece para Abraão, dá ordem para Abraão, fala, vou eu fazer uma nação e te dar na tua mão. A nação de Israel é fundamental. Quem é o pai daquela nação? Abraão. Por que existe tanta briga? Olha, isso aí é onde é a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. A desobediência do homem leva ele à ruína. Então, olha só. Abraão é pai daquela nação. O que diz na primeira parte? Nós estamos dividindo aqui esse tópico, tríplice divisão da raça humana. É dividido em 3 partes. Judeu, gentil e igreja. Então estou falando aqui do judeu. Quem são os judeus? Os judeus são descendentes de Abraão. Quem é Abraão? Fundador da nação judaica. Que maravilha. De quem é esse projeto? De Deus, o Todo-Poderoso. Deus aparece para um homem, ele tinha 75 anos. E a mulher dele, 10 anos mais nova, não precisa nem fazer a conta, né? Se ele tinha 75, Sara tinha 65. Quando Deus aparece para ele. E na caminhada de Abraão, quando ele tinha 99 anos, ou seja, 24 anos de caminhada, Deus aparece para Abraão, vou eu realizar o teu sonho entre ti e tua mulher. Tua mulher sempre foi doente. Que doença? Esterilidade, não teve filho. Quando Deus aparece para ele, Sara não tinha filho, já tinha passado os costumes. Mas Deus aparece para realizar. Por quê? Como é que ele pode ser pai da nação, a nação santa, e não tem um filho com a mulher dele? Deus fala, vou eu resolver essa situação de Abraão. E vou eu fazer uma aliança perpétua com esse filho que nasceu desse casal na velhice. Quem é esse filho? Isaac. Então tá aqui, ó. Judeu são os descendentes de Abraão. E quem é Abraão? Fundador da nação, embora religiosa, não são convertidos. Olha só. No presente, não são convertidos. No presente, poucos são os judeus que aceitam a Jesus como seu Salvador e Messias. Olha só, tá vendo? Quando Jesus chega na nação de Israel, a nação já estava dividida. E o povo não receberam ele veio para os seus. E os seus não receberam. Bom, segundo, letra B, gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos os não descendentes de Abraão. Ou seja, quem não é nascido em Cristo Jesus não é israelita. Mas como se trata de nação de corpo físico, então quem são os gentios? Os gentios são todos os não descendentes de Abraão. Hoje eu sou descendente de Abraão, fisicamente. Eu sou filho de uma família Pereira, tenho o nome de pai, tá? Mas quando passa a ser espiritualmente,
Nós somos filhos de Abraão. Amém? Porque é a nação santa. E nós somos hoje santo. Então, fundador da nação, embora religiosa, não são convertidos no presente. Poucos são os judeus que aceitam a Jesus como seu Salvador. Então Israel é a terra dos rabinos, mas muitos rabinos estão convertendo nos dias de hoje na pessoa bendita de Jesus. Vamos para a terceira classe. Já falei da primeira, que são os judeus. A segunda é os gentios e a terceira, igreja. Igreja de quê? Igreja de Deus. Aí diz assim, ó. Igreja. E o povo é o povo convertido a Deus. Tá vendo? Por quê? Porque a igreja ela é menor do que Jesus. Agora, para os gentios, a igreja é uma porta que se abre para as nações pagãs. Para as nações pagãs. Para entrar, para sair do mundo. Eu fui tirado para fora. Você que nasceu em Cristo também. Você foi tirado para fora. Para fora de onde? Do mundo. E colocado dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa igreja que Jesus veio fazer na terra é Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Jesus que fala. A interpretação é que é nossa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está vendo aqui? Então, a igreja é o povo convertido a Deus, formando a partir de dois povos. Quem são? O povo acima que eu falei. Quem são os dois povos? Judeu e gentio. A igreja é a presente habitação de Deus entre os homens. Já pensou? Eu não nasci em Israel, mas hoje eu sou israelita. Isso é passar a ter dupla cidadania. Ela precisa hoje de R$1 soberano, poderoso avivamento do Espírito Santo, para que multidões sejam salvas, preparadas para a vinda do Senhor, que se aproxima celeramente ou aceleradamente. Celeramente ou aceleradamente se aproxima cada dia a busca do Senhor da igreja. Ó, Ele é a igreja, Ele plantou, olha, e a responsabilidade de tirar o povo do mundo, os gentios, e transformar eles em povo santo, é tirar o povo do mundo e pertencerem à nação prometida a Abraão e confirmada em Isaac e em Jacó. Então, olha a briga que está hoje. Nós estamos em pleno século XXI. E estão lutando contra Israel. Mas não prevalecerão. Porque tem uma garantia de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa nação prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Pode levantar o exército que tiver. Porque Jesus falou. E a minha regra de fé é a palavra de Deus. Então eu creio desta maneira. Que coisa maravilhosa, né? Aí depois nós temos os conceitos de igreja.
quando nos referimos à igreja, devemos especificar qual sentido estamos atribuindo a esta palavra. Porque toda religião tem igreja, mas a igreja que representa Cristo é aquela que ele falou para Pedro, viu? Toda religião tem igreja. Tem que ter cuidado com isso. Que a igreja que simboliza Cristo é a igreja que ele falou que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois ele enche Pedro de poder e fala assim, olha, eu vou te dar tanto poder, tanta autoridade, isso é para os homens. Os homens que saíram, deixaram de ser pagão para ser santos. São os homens que receberam a chamada e depois que estão juntos, Deus vai lá, escola e entrega ministério. Pedro é um deles. Pedro recebe a chamada lá no litoral. Depois ele é escolhido. Para quê? Para pregar a palavra. Mas primeiro ele tem que assentar para aprender. Então todos os obreiros receberam um dom ministerial. Isso é trabalho. Trabalho físico. Foi o que Jesus fez para o mundo inteiro ver. Depois, quando ele morre, lá da cruz do Calvário, ele volta confirmando. Agora é me dado todo o poder, nos céus e na terra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é coisa maravilhosa. Aí vem, número 2, a igreja universal, invisível. Quem é essa? A igreja invisível e universal é a igreja de Cristo em espírito. Em espírito, olha. A Bíblia trabalha com 3 pontos. Simbólico, figurativo e literal. A igreja trabalha no sentido simbólico, que literalmente é uma casa. Por quê? Porque vai abrigar as pessoas que vão cultuar e adorar a Deus. Então lá dentro tem banco para sentar, tem banheiro, tem água para beber, tem microfone, tem som, tudo. Tem que entender isso. Então, desse modo aí as outras igrejas é igual. Mas não simboliza o corpo de Cristo. Aí dentro dessa igreja tem outra igreja, que é a morada do Espírito Santo. E você está mergulhado lá? Se não tiver, você está fora do corpo de Cristo. Você continua dentro do mundo. Agora, quem está nessa igreja, que é Jesus Cristo, já saiu para fora do mundo e entrou dentro do corpo de Cristo. Aí você passa a ser membro de Cristo. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. Muda tudo. E essa igreja hoje, ela é tida como noiva do Cordeiro. Quando é que vai ser o casamento? No arrebatamento. Porque hoje nós somos um organismo vivo. Então é uma coisa muito interessante, mas precisa de entender. Aí, por exemplo, dentro desse mecanismo de igreja, vem o batismo. Como é que é feito o batismo? Nós estamos falando corpo físico. Batismo, se é corpo físico, então é batismo nas águas. Muito bem. O batismo nas águas, ela traz 3 símbolos. O batismo nas águas simboliza, primeiro, a morte de quem está batizando. Ele morreu. Morreu ou foi tirado para fora. Quem é tirado para fora do mundo e vem para dentro do corpo de Cristo, ele passa por uma transformação. Primeiro ele é justificado por Deus.
que é o filho, né? Depois ele é regenerado. A regeneração é o homem que faz. É a mudança de caráter. Não vai pensar você que é Deus que muda o seu caráter. Deus vai te ajudar você a mudar e seguir ele. Porque primeiro ele te perdoa. E se você morrer na hora do perdão, você está salvo. Agora, o problema é voltar a andar. Nos caminhos que você andava, não. Agora vem a regeneração. Você estava indo para o caminho do abismo, de morte. Agora você retornou. Conversão. Agora você xingava, não xinga mais. Você bebia, não bebe mais. Você fumava, não fuma mais. Você prostituía, não se prostitui mais. Você roubava, não rouba mais. Você traía, não trai mais. Você enganava, não engana. Isso chama-se tudo isso junto. A pessoa não tem tudo isso, mas tem homem que tem tudo isso. Quando você começa a deixar tudo, chama-se mudança de caráter. A mudança de caráter é tido como regeneração. Quem tem que fazer é você. Aí junta a justificação, aí mistura com a regeneração, aí você vai ter uma paz dentro de você. Vai gerar dentro de você uma paz. Olha, muitos homens tinham inimigo. Ele tinha até juramento dentro dele. Quando eu encontrar com fulano, eu vou fazer isso. Ele era cheio de vingança. Disse-me, agora ele vai limpando tudo. E vai seguindo a paz. E orando, jejuando, participando de ensino dessas águas. Aí isso chama-se caminho da santificação. Aí a palavra fala lá em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero só conferir aqui, para mim não tá dando bola fora. Isso aqui é muito sério. Hebreus 12, eu falei 12. Tá certo. Segui a paz com todos. Quer dizer, você não tem mais inimigo. Você vai ter um monte de gente que não gosta de você. Você vai ter muita gente que não vão mais gostar de você. Por quê? Porque você saiu do mundo deles e veio para o corpo de Cristo. Então isso é eclésia, eclesiologia. Doutrina da Igreja de Cristo é seguir um governo. Você agora tem dupla nacionalidade. Você tinha seu nome escrito no pó da terra. Seu nome agora está escrito no livro da vida. Então alegrai-vos por isso. Então você está vendo o que é doutrina? Existe a doutrina da igreja, corpo físico, e a doutrina da salvação, mundo eterno e espiritual. No gozo, porque só tem 2 lugares de nós passar a vida eterna. Por que essa vida é passageira? Porque a gente nasce, cresce e morre. Mas a vida eterna tem 2 lugares para ir, céu e inferno. Para onde você quer ir, depois que você desconectar do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. O corpo vai voltar para o pó da terra. A alma, que é o espírito de fôlego de vida, pertencente a Deus, volta para Deus. Sobrou o espírito gerado pelo sopro. É esse que precisa de salvação. Esse está sem morada. Foi despejado, não tem casa. Você acha que você vai ficar vagando por aqui? Ou você sobe, ou você desce. Se morreu com Cristo, você sobe para o paraíso. E vai esperar o dia do arrebatamento da igreja, para você receber ordem lá no paraíso e descer o teu espírito e o teu corpo que a terra comeu,
transformado em um corpo incorruptível, e teu espírito entra para dentro dele, e juntamente já tudo ao mesmo tempo acontece o fôlego de vida. Aí você vai voltar o princípio daquele homem que deu 6 almas viventes, pegando do pó da terra, soprando nas narinas e virando a alma vivente com o espírito racional. Entendeu? Aí você é um tricotômico. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. Então, nosso espírito mora na alma, que é o corpo constituído de 2 partes. A alma é o fôlego de vida. E a alma mora no corpo físico. E o corpo físico é ligado à terra. Nunca desliga da terra. Quando morrer, volta para a terra. Não foi desligado. Aí, transformado, é aquilo que Jesus falou. Quando Jesus começa a fazer a aparição, ele ensinou primeiro para os homens. Depois ele vem em espírito. Agora é me dado todo o poder, no céu e na terra. Ide e ensinai a todas as nações, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é doutrina de salvação. Nós temos 2 doutrinas a seguir. Doutrina física. Doutrina física é dentro do ministério. E doutrina espiritual se aprende dentro da igreja de Cristo. Amém? Para você ser o corpo de Cristo, você precisa de ser membro individual. Quando se une lá, nós somos o corpo de Cristo. Quando separa, nós somos membro. Mas onde tem 2 ou 3, de 2 em diante, o Senhor se está presente no meio dele. Amém? Que Deus abençoe essa doutrina dentro da eclesiologia. Doutrina da igreja. Que igreja? A igreja que simboliza o corpo de Cristo. Qual é a igreja que simboliza o corpo de Cristo? É aquela que ele revelou para Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.